Sejam todos mais que bem-vindos ao nosso podcast Agora Dá Tempo. Eu sou Atilan Souza e junto com a minha equipe e convidados, literalmente, estamos aqui mais uma vez para falar de uma forma estruturada, relacionada aí a conteúdos que vão te ajudar aí para o próximo nível dentro daquilo que você está buscando, né, na sua vida, na sua jornada. O que você literalmente precisa evoluir? O que você precisa aprender a fazer, né? Quais são as ações necessárias no seu dia a dia para que você realmente possa continuar crescendo ou buscar um crescimento que é necessário dentro da sua jornada. Então esse podcast ele tem justamente essa intenção, né? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante dentro da jornada da nossa construção dessa independência que todos nós estamos buscando, né, do reconhecimento, do crescimento de certa forma. E nós vamos falar justamente disso, que você é literalmente independente para poder dizer não para as pessoas, né, ao invés de dizer sim para tudo. Então, seja muito bem-vindo. Fica aqui com a gente até o final desse podcast. Mas antes, sem muito mais delongas, eu vou deixar aqui um pequeno espaço para a Carol e para a Giovana poder soltar aqui a nossa vinheta. Eu sei o quanto é difícil para muitas pessoas ter que dizer não para as outras. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã: você é daquele tipo de pessoa que todo mundo pede ajuda e que está sempre atolado de tantas preocupações, de tantas coisas, muitas vezes para os outros, mas nunca para você mesmo? Saiba que isso, né, dentro da nossa jornada de crescimento, de desenvolvimento, não é bom. Dizer sim para tudo significa muitas vezes não ter foco naquilo que realmente é importante para você, naquilo que é importante para a sua qualidade de vida, naquilo que é importante para o seu tempo. Nos últimos dias, eu gravei uma série de episódios, 21 dias seguidos para ser mais expressivo, falando sobre os benefícios do banho frio e uma série de cuidados que nós precisamos ter na nossa vida e na nossa jornada para que a gente possa construir uma vida independente. Então imagina o seguinte, todos nós temos 5 pilares essenciais nos quais nós precisamos evoluir: saúde, relacionamentos, espiritualidade e as nossas emoções, a nossa área financeira e também a nossa área de busca por conhecimento. Então, não estou dizendo que possivelmente você na tua vida precisa passar a se tornar uma pessoa ruim. Então a partir de hoje eu vou começar a dizer não para tudo, eu vou focar só nas minhas atividades, só naquilo que realmente eu quero, vou me tornar uma pessoa egoísta. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que enquanto você ficar dizendo sim para tudo e para todos, você continua dizendo não para as coisas que são importantes dentro da sua vida e dentro da sua jornada. Agora você precisa, dentro da tua vida, dentro da tua realidade, daquilo que você faz, aprender a lidar de que quando eu devo realmente dizer sim e quando eu preciso dizer não. O que é preciso fazer? É preciso filtrar melhor, aprender a olhar para suas necessidades, primeiramente, no dia a dia, para que você não deixe de fazer aquilo que é importante na sua jornada, simplesmente para fazer aquilo que as pessoas querem. Eu sei que é desconfortável muitas vezes, inclusive ter que dizer ou ter que pensar dessa forma para a maioria das pessoas, né? Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade com isso e sentem uma angústia interna ao negar, às vezes, a ajuda a alguém. Mas o que é importante? Que a gente aprenda justamente a como lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de conflito no nosso dia a dia. E são dicas que eu vou dar aqui durante esse podcast justamente para ajudar você a lidar melhor com esse tipo de situação, a ressignificar muitas vezes a forma como você se comporta aí no seu dia a dia. E isso é uma coisa muito comum em pessoas que não desenvolveram, por exemplo, as suas competências emocionais. Em pessoas que muitas vezes que não têm consciência do próprio valor, que não entendem realmente qual é o seu chamado, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, que acham que muitas vezes que se elas disserem não, elas vão passar a ser rejeitadas. Mas muito pelo contrário, quando você aprende a lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de problema, você consegue ter muito mais princípios e muitas vezes, inclusive, ajudar ainda mais outras pessoas. Então, imagina o seguinte: todo mundo, de certa forma, quer ser querido, quer ser notado, quer ser ajudado, quer ser lembrado de certa forma. Mas as pessoas em si, né, às vezes até
sem querer, vamos dizer assim, elas acabam sendo tão egoístas que ao invés delas darem um jeito, né, delas se virarem muitas vezes para fazer aquilo que é importante para elas, elas preferem se acomodar no fato de já existir alguém que sempre fez por elas. E aí elas se acostumam praticamente, né, a sempre pedir, pedir, pedir e continuar sempre pedindo. Só que chega uma hora que a pessoa simplesmente ela não evolui, ela não cresce, ela não consegue se desenvolver. Por quê? Porque ela se torna uma pessoa literalmente dependente das outras. Isso, em alguns casos, inclusive, gente, é culpa de quem? Às vezes é culpa até dos nossos pais, né? Porque desde pequeno os nossos pais, né, as pessoas que nos cuidavam, elas sempre diziam o seguinte, que a gente tinha que ser bonzinho para que a gente conseguisse ter o mérito de algumas coisas. Ó, filho, se você for bonzinho, eu vou deixar você brincar com o meu celular. Ah, se você for bonzinho, eu vou te levar para passear. Se você for bonzinho, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E aí a gente vai prometendo inúmeras coisas às vezes para os nossos filhos e isso, de certa forma, vai se refletir lá na vida da adolescência, lá na vida adulta, quando nós muitas vezes não conseguimos mais lidar com isso de uma forma positiva. Por quê? Porque isso atrapalha, isso impede muitas vezes um crescimento e uma preparação emocional para que a gente saiba como lidar com os diversos problemas que nós temos na nossa vida. A mensagem que muitas vezes é passada é que se você for meigo, que se você for bonzinho, você vai ser premiado, você vai ser amado, você vai ser lembrado e com isso a gente vai fazendo tudo que as pessoas querem e daí muitas vezes vem inclusive o medo da gente ser rejeitado e é muito pelo contrário. Então a gente precisa aprender realmente a lidar com esses tipos de problemas, com esse tipo de situação, para que a gente possa, dentro desse período, ao invés de você dizer sim para tudo, você dizer realmente não para muitas coisas e dizer sim para aquilo que é importante dentro da sua vida, dentro da sua jornada. Se você levar em consideração, por exemplo, a sua saúde, quantas pessoas deixam de fazer atividade física todos os dias porque alegam que não tem tempo, mas não tem tempo porque às vezes estão tão atoladas com ocupações e ocupações muitas vezes que não são nem delas. O relacionamento, às vezes, da pessoa está indo por vinagre porque ela não consegue despender ali de alguns minutos ou horas por dia para poder dar atenção para aquelas pessoas que são importantes dentro da sua vida. Há também alguns casos que estão relacionados à submissão pelo excesso de rigidez e o excesso de autoridade estabelecida por um pai ou por uma mãe durante a infância, até mesmo na vida adulta. E o que acontece? A pessoa ela cresce dentro de um regime tão, vamos dizer assim, intenso, tão autoritário, que quando ela cresce, literalmente, quando ela chega na sua vida adulta, ela não consegue lidar de forma positiva com os problemas, com os acontecimentos. Por quê? Porque ela não foi treinada, ela não foi preparada para se autodesenvolver, para construir a sua própria realidade. Por quê? Porque ela acabou vivendo sobre a submissão e sobre a autoridade de alguém, não sendo permitido a ela que a pessoa conseguisse se desenvolver de uma forma positiva. Há também outros casos de pessoas que são muito indecisas justamente por não terem passado por um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, é uma coisa muito importante dentro da nossa vida, dentro da nossa jornada. Se nós não temos o autoconhecimento de saber aquilo que é importante para nós, aquilo que é essencial, quem vocês acham que vai saber? Se você mesmo não sabe qual é o caminho pelo qual você precisa seguir, quem é que vai saber? Quem que sabe o que é melhor para você, senão você mesmo? É importante que você busque, que você construa também esse processo de conhecimento. A pessoa, ela muitas vezes ela se conhece tão pouco que ela não consegue simplesmente saber quais são os próximos passos que ela precisa dar dentro da vida dela, dentro da jornada dela para poder crescer. Às vezes isso acontece, inclusive, dentro dos negócios, dentro da empresa que você trabalha, dentro do grupo que você lidera, dentro da comunidade que você participa. Justamente pelo fato de você não saber quais são os seus principais recursos, quais são as suas principais competências que você precisa desenvolver, que você acaba sendo ali o resto da tua vida submisso de muitas outras pessoas, de muitas outras situações. Então é importante que você saiba o que é necessário. Eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir dentro da minha vida, dentro da minha realidade. E aí se você não sabe o que quer, o que vai acontecer? Você vai passar a vida inteira sendo como aquele exemplo da Maria vai com as outras,
que nunca tem uma opinião própria formada, que nunca sabe por qual caminho seguir. Só que isso é ruim, gente, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de crescimento e do ponto de vista de independência. É praticamente como Alice no País das Maravilhas. Quando chega ali diante daquela bifurcação, com 2 caminhos, ela pergunta para o coelho, pô, para qual caminho que eu vou? Ah, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então as pessoas que geralmente dizem sim para tudo e para todos são aquele tipo de pessoa que geralmente topa de tudo, faz de tudo, mas muitas vezes não foca, não faz aquilo que é importante dentro da sua vida e dentro da sua jornada. Por isso existe aí a necessidade de você estabelecer alguns limites. É preciso, de repente, que você ressignifique as coisas, aprendendo, de certa forma, a ter mais voz ativa, aprendendo a filtrar realmente quais são as suas necessidades. Se eu perguntasse para você hoje, quais são os passos que você precisa dar dentro da tua vida e dentro da tua rotina para que você possa também ser um ser humano extraordinário, para que você construa os seus próprios resultados, para que você se torne uma pessoa independente, qual seria esse passo? Se você tem a clareza dessa resposta, maravilha, show de bola, parabéns para você. Agora, se você não tem essa clareza, significa que você precisa urgente de ajuda. Do contrário, quando é que vai chegar a sua vez de crescer, de se desenvolver? E é importante que a gente entenda, que a gente aprenda a trabalhar esse conceito de dizer não para muitas coisas na nossa vida. Então, saiba que muitas vezes você dizer não é uma forma de você, inclusive, ajudar as pessoas no sentido de elas saírem da zona de conforto que elas estão acostumadas e elas aprenderem também a se virar com aquilo que é necessário, com as suas próprias metas, com os seus próprios objetivos, para que você possa realmente focar naquilo que é importante para você dentro da sua vida e dentro da sua jornada. Tem um ditado, inclusive, da Anne Isabella Tracy Hitch, acho que é mais ou menos dessa forma que se pronuncia, que ela diz o seguinte, que se você deres um peixe a um homem que está faminto, você vai simplesmente saciá-lo por um único dia. Agora, se você ensinar aquele homem a pescar, existe ali uma grande probabilidade de dentro de pouco tempo ele se tornar uma pessoa independente e não necessitar mais da sua ajuda. Então pense nisso, que às vezes a melhor forma de você ajudar alguém é não ajudando. Não ajudando no sentido de fazer com que aquela pessoa saia da zona de conforto e que ela também comece a tomar os passos necessários dentro da jornada dela, dentro da vida dela, para construir os próprios resultados. Dizer não vai evitar, inclusive, diversos conflitos internos com você mesmo. Vai ajudar você a ter mais tempo para fazer aquilo que é importante dentro da sua jornada, para que você possa ter ainda mais expectativas com relação ao teu crescimento e ao teu desenvolvimento pessoal, profissional ou do negócio. O mais importante é justamente isso, é que você comece a evitar esses conflitos internos que muitas vezes te afastam dos teus objetivos. É importante que você entenda que se a pessoa não entender o fato de você não puder ajudar naquele momento, infelizmente a culpa não é sua, e sim a culpa é da própria pessoa. Então eu vou te dar aqui algumas dicas para você conseguir lidar com esse tipo de situação de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais automática e menos traumática, vamos dizer assim, para que você aprenda realmente a dizer não de uma forma mais sutil. A pessoa chegou até você e pediu ajuda para algo. Primeira coisa, você tem que lembrar qual é a tua agenda, quais são as ocupações que você tem e pensar o seguinte, falar para ela, olha, muito obrigado, mas infelizmente neste momento eu não consigo te ajudar. Existe uma série de atividades que eu preciso fazer, que eu preciso desempenhar e eu estou com o meu tempo focado nessas atividades. Né? Mais uma dica, eu não consigo, pois eu estou me dedicando depois do horário ou nos finais de semana apenas para minha família. Eu estou me dedicando, por exemplo, nos finais de semana a cuidar um pouco mais da minha saúde, porque eu estou passando por algumas dificuldades e eu preciso, de certa forma, me cuidar mais. Eu tenho certeza que se você começar a usar essas estratégias, a pessoa vai entender. Outra forma da gente pensar e comunicar de uma forma positiva. Infelizmente eu não estou tendo tempo livre neste momento para poder fazer essa atividade, para poder te ajudar nessa atividade. Olha, muito obrigado pelo convite, mas eu não consigo te ajudar nesse momento. Infelizmente, gostaria de poder ajudar, mas não consigo. Os meus compromissos atuais, infelizmente, eles não permitem que eu faça mais nenhum agendamento. Na minha
no meu dia a dia, no meu dia, na minha próxima hora, na minha próxima semana. Então, existem diversas formas. O importante é a gente tentar ser o máximo criativo possível, em hipótese nenhuma mentir, tá, gente? Em hipótese nenhuma mentir. Você precisa pensar de uma forma estratégica, uma forma criativa, de você conseguir sair daquela situação sem que você tenha que falar uma inverdade, ou seja, uma mentira. Eu tenho certeza que você consegue dizer sim para você, pois este é o seu momento. Este é o momento reservado para você, para o seu crescimento pessoal, profissional ou para o crescimento do seu negócio. Em outros casos, por exemplo, como dizer não a um supervisor ou um chefe que de repente não para de te mandar demandas de trabalho? Você poderia simplesmente dizer o seguinte, olha, apresentar para ele a sua agenda, apresentar para ele a quantidade de tarefas e de projetos que literalmente você já está envolvido, ser sincero, ser transparente, não ficar com medo de comunicar achando que o fato de você às vezes ser submisso dele, que ele vai te punir, que ele vai te castigar muito, pelo contrário, se ele for realmente um bom líder, um bom gestor, ele vai ver aquilo como uma forma muito positiva e vai tentar pensar em uma saída que possivelmente você não tenha enxergado para conseguir apresentar aí uma solução. Do contrário, tudo isso vai gerar uma sobrecarga tão grande que vai começar a fazer com que você, inclusive, comece a falhar em algumas coisas que são importantes e necessárias. E esse estresse, ele vai te empurrando, ele vai te levando, ele vai minando ali a sua produtividade, até que aquele ser humano que até então era extraordinário, de repente passa a perder a motivação, passa a perder o desejo e a vontade de realmente querer ser uma pessoa extraordinária. Então é importante que você entenda e que você utilize essas estratégias, que você pense de uma forma criativa de como apresentar uma solução para dizer não para aquele tipo de atividade, para aquele tipo de situação, para o teu líder, para o teu chefe, dependendo de acordo com a quantidade e a demanda de atividades que você tiver. E um outro ponto tão importante quanto o de você apresentar essa lista de tarefas ao seu chefe, é você também apresentar essa lista e essas tarefas para a tua família, para o teu cônjuge, né? Para aquela pessoa que convive com você no dia a dia, para que de repente ela também possa te ajudar e para que ela possa compreender a quantidade de responsabilidades que você tem quando ela literalmente for te pedir mais um favor ou for te pedir mais alguma coisa. Entenda que você então ser transparente e estabelecer essa comunicação inclusive vai te ajudar dentro da manutenção dos teus relacionamentos. Você já parou para pensar que de repente o problema que você está enfrentando e vivendo dentro do teu relacionamento pode ser um problema relacionado aí à falta de comunicação? Que é uma das coisas que acontece com a grande maioria dos casais, com a grande maioria das pessoas, com a grande maioria das famílias, vamos dizer assim. O problema da comunicação. A gente deixa às vezes para comunicar quando já é tarde demais, quando já a coisa já se perdeu o rumo, né? Quando a gente já perdeu a mão e o controle da coisa. Contudo, não existem regras, né, para que você possa realmente aprender a dizer não. Simplesmente você precisa pensar numa estratégia. Existem muitos artigos, existem muitos livros que retratam sobre esta questão, sobre este tema, tá? Que possa complementar e de repente o seu interesse, caso você ainda não consiga vencer todos esses obstáculos com as dicas que eu te dei aqui. Por muito tempo, como eu disse, eu vivi dessa forma, né? Por muito tempo eu aprendi na dor, né? E depois de receber muitos bons conselhos, inclusive do meu terapeuta, através de vários livros que eu li de autoconhecimento e desenvolvimento humano, vamos dizer assim, eu aprendi a dizer sim para aquilo que realmente é importante dentro da minha jornada e dentro da minha vida. E é por isso justamente que eu estou aqui nesse podcast hoje gravando e falando para que você também possa construir isso na sua jornada, para que você também possa aprender assim como eu aprendi. Não quero que você espere 10 anos cometendo os mesmos erros que eu cometi para que você realmente aprenda. Então, dizer não para essas coisas não importantes é dizer sim para o seu crescimento, é dizer sim para o seu foco, é dizer sim para as suas estratégias de crescimento da sua vida. Então é importante você entenda que a sua missão de vida só vai ser possível acontecer quando você priorizar aquilo que é importante na sua jornada. Então imagina o seguinte, você sozinho não tem a capacidade de mudar muito,
Mas você mudando o seu ecossistema, mudando a sua vida, entrando dentro do ciclo da sustentabilidade, do ciclo da independência, literalmente você vai poder ajudar muito mais pessoas. Se tudo isso que eu falei, né, que eu comentei, que eu compartilhei faz sentido para você, faz um print, me marca e descreve. E comenta comigo se tudo isso faz sentido para você. Compartilha de repente com outras pessoas que você sabe, que você conhece, que precisam aprender coisas relacionadas a esses princípios que eu falei aqui. No mais, nós nos vemos aí no nosso próximo conteúdo do nosso podcast Agora Dá Tempo. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, meus queridos e minhas queridas, e nós nos vemos aí na nossa próxima gravação. Tchau!